Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando José, como vocês sabem. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assumir o seu verdadeiro eu, a sua verdade. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, que é também youtuber, a Camila Amaral, né Camila? Sim. Vamos falar bastante desse tema que está sendo de grande importância, né, nos últimos dias, na nossa realidade, na realidade atual, de você assumir quem você é realmente, né, a sua verdade, para onde você vai, para onde você quer ir, e de trilhar os seus próprios caminhos, né, e não os caminhos que foram impostos pelos outros a você. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Camila? Vamos sim. Isso é algo que eu estou vivenciando, é a minha realidade, na Sim. verdade, né? Então, eu acho que demorou muitos anos para eu encontrar e ter a coragem de viver a minha verdade. E aí eu já deixo assim a pergunta: o que te impede de viver a sua verdade? E a outra pergunta é: você sabe qual é a sua verdade? Você faz aquilo que faz sentido para você? Né? Eu demorei um pouco mais aí de 8 anos para entender qual é a minha verdade. E como que eu percebi? Em um processo profundo de autoconhecimento. A gente sabe que quando a gente entra em um processo de autoconhecimento, seja por meio de uma experiência, por meio das terapias, não sei o que vai acontecer, né? Para você dar esse start, perceber e começar a olhar para dentro. Sim. E aí quando você entra nesses processos de autoconhecimento, você vai tirando essas camadas de coisas que não fazem o menor sentido para você, né? E muito do que impede da gente viver a nossa verdade é o quê? É o medo. Sim. Qual é o medo que te aprisiona? Né? O Napoleon Hill vai falar muito sobre isso, sobre o medo. O medo aprisiona você de viver a sua verdade, né? Então é um pouco sobre isso. E às vezes, na minha opinião, né, o que impede a gente de viver a nossa verdade é não saber qual é. É não Às vezes a saber. gente vive tanto no automático, né, se comparando com o outro, com a rotina do outro, que a gente acaba vivendo um pouquinho da vida do outro, né, esquecendo da Exatamente. nossa. Isso acontece demais. E aí por exemplo, eu tenho que estar todos os dias me policiando para fazer assim, isso aqui que está muito legal para o outro, faz sentido para mim? Sim. Não faz sentido para mim, então eu vou viver a minha verdade. Quando a gente leva isso muito para o campo profissional, vai crescendo, vai querendo, né? Ai, porque eu vou fazer isso aqui porque deu super certo para o outro. Mas será que vai dar certo para você? Às vezes não dá. Eu com esses conhecimentos essas buscas, né, tanto pela espiritualidade, pela psicologia, pela Sim. psicanálise, mas muito pela espiritualidade, o que eu tenho aprendido? Siga o caminho que faz o seu coração vibrar. Sim. Então, semana retrasada não, esse mês, eu realmente segui a minha intuição, aquilo que faz sentido para mim, né? Pedi sair da CLT, mas depois de muitos anos, por quê? Porque aquilo me aprisionava. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou, né? E aí eu comecei a seguir aquilo que meu coração estava vibrando. Sim. Comecei a adoecer mesmo, adoecer fisicamente, e aí aquilo me empatava, estava atrapalhando todas as áreas da minha vida, e aí eu resolvi viver a minha verdade, né? E logo quando eu saí, o que eu senti? Parecia assim que eu tinha tirado uma tonelada, Pesos, os esses pesos, pais. né? E aí eu fui confiando muito nesses conhecimentos, nos conhecimentos que eu estudo de espiritualidade e psicologia analítica, né? Que fala, siga aquilo que o seu coração faz vibrar. Isso não quer dizer que o caminho vai ser fácil, só que o caminho vai ser mais leve, porque você começa a fazer coisas que fazem sentido. Foi do nada? Não foi do nada. Não foi do nada. Eu fiz testes vocacionais, eu fui descobrindo quais são as minhas habilidades. Nem sempre aquilo que eu tenho habilidade é o que vai me trazer dinheiro. Sim. Então, nesse decorrer aí de 8 anos, eu fui traçando uma rota. Não foi uma coisa aleatória. Só que mesmo assim, o que tinha? Tinha um medo. Aí tem aquela frase, tudo que você mais almeja está do outro lado do medo. Quando você enfrenta o medo, quando você decide ultrapassar essa barreira, tudo aquilo que você sonha está atrás dessa outra ponte, né? Sim. E é muito interessante, né, como você falou, da questão do dinheiro, né? Nem sempre nós devemos seguir o caminho do dinheiro.
Claro que o dinheiro ele é importante, sim, né? Ele Não é a podemos negar. consequência, né? Sim. Ele é a consequência. Mas tem pessoas que ignoram o fato da felicidade, do bem-estar simplesmente pelo dinheiro. Não, vou fazer isso que dá mais dinheiro e acaba sendo infeliz. E aí eu já entro também em uma questão, né, que mudou muito e que me ajudou nesse processo, foram as barras de Access. As barras de Access, elas são uma terapia integrativa que elas quebram pontos de vista. Então, muitas vezes a gente tem um ponto de vista de que felicidade e dinheiro, eles não andam juntos. Será que é uma coisa um pouco utópica? Será que eu posso ser feliz e ganhar dinheiro? Será que, entende? A gente tem essas crenças, esses pontos de vista, né? Sim. Então, com as terapias integrativas, eu fui diluindo e quebrando muitas crenças a respeito do dinheiro. Né? Semana retrasada, a gente estava no CRAS fazendo uma roda de conversa com os adolescentes em vulnerabilidade, Sim. falando sobre sonhos. E aí teve uma menina, foi muito interessante, que essa menina, a gente perguntou, o que você sonha em ser, né? E aí, normalmente as pessoas levam isso muito mais para o lado que profissional. Sim. E aí ela tinha mais ou menos 12 anos, aí ela falou, meu sonho é ser médica. Né? Aí ela ficou, não, aí ela quis, né, voltar. Aí ela falou, tá, qual é o teu sonho? Na verdade, o meu sonho é ser confeiteira. Olha, nada a ver, né? Sim. Aí eu falei, tá, mas é ser médica ou é ser confeiteira? Aí ela ficou, não, é ser médica. E depois a gente conversando, ela falou que ela sonhava em ser confeiteira, mas que aquilo não dá dinheiro. Não dá dinheiro. E aí olha o ponto de vista. Aí, depois a gente pediu para elas fazerem um desenho e ela desenhou uma confeiteira. Aí eu comecei a conversar com ela, falando dos confeiteiros de sucesso que a gente tem no Brasil, né? E fora do Brasil, aquele Bake Off Brasil. Bake Off Brasil, mas tem um outro também. As versões internacionais. Os internacionais, pessoas que tiveram, e ela ficou pensando. E aí isso serve o quê? Para a gente abrir a mente e entender que existem hoje infinitas possibilidades de se ganhar dinheiro. Mas muitas vezes você está preso em um ponto de vista de que só existe aquela maneira para se ganhar dinheiro. E hoje, com o mundo digital, com o mercado digital, gente que faz crochê, qualquer profissão... Tem como monetizar qualquer coisa que você faça, Tem como monetizar qualquer suas habilidades coisa. Que você tem. E a questão é, o que está ali, aí eu uso já o Access, né? O que você ainda não percebeu? Quais são as infinitas possibilidades que existem de você ser e fazer e viver a sua verdade que você ainda não percebeu? Sim. E isso você só vai conseguir enxergar e ser quando você entra em um processo de autoconhecimento. Sim. Não tem como. Não tem como você nasceu para ser, você tem uma habilidade incrível de ser um grande artista, mas você está sendo enfermeiro. Por quê? Porque dentro do seu sistema de crenças, a maneira eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Fazer um concurso, ter aquela estabilidade, porque no caso dessa estabilidade que nós vemos, né, é imaginável, porque sabemos que estabilidade não existe. Não existe. Seria como que um cadeado, né, e correntes que só prenderia a pessoa de alcançar até mesmo o propósito de vida. Sim. Né? Tem um vídeo no canal que eu gravei recentemente sobre propósito de vida, e já convido vocês aí a assistir, que eu falo nele que sempre temos sinais, né? O nosso coração sempre pede aquilo que vai nos realizar como ser humano. E nele eu falo também que a nossa vida é só uma, já vivemos tão pouco, né? E ainda termos a oportunidade de viver bem, viver feliz, viver para aquilo que nós nascemos e não correr atrás, né? Seria um pouquinho de tolice, né? E como eu posso correr atrás disso? Se conhecendo, né? Conhecendo o que me realiza, o que eu gosto de fazer genuinamente. Porque às vezes eu faço algo, mas eu não gosto. Eu faço algo porque... E não flui. Sim. Eu faço algo porque eu tenho um retorno financeiro bom, mas será se eu sou feliz? E voltando no ponto dessa adolescente, né, da medicina, será se ela seria feliz sendo uma médica? Como que trataria os pacientes? Aí já seria totalmente um processo, né, que acarretaria vários problemas, até mesmo sociais, que eu acredito que a sociedade tá muito saturada disso. Pessoas ocupando cargos, posições, profissões que não gostam de fazer simplesmente pelo retorno financeiro. E acabam que fazem mal feito, né? E é muito triste isso.
Porque quando a pessoa vai abrir o olho, né, nunca é tarde. Eu tenho essa visão, nunca é tarde, independente da idade. Se você tem a oportunidade, né, e se permite vivenciar coisas novas, se dê essa oportunidade, né, de viver, porque a vida, né, claro que usamos números, né, mas é sempre tempo de você buscar aquilo que vai te realizar. Então, se você está com uma idade que para você é avançada, dependendo da sua visão, do seu ponto de vista, e você se autoconheceu, viu que você quer mudar de vida, de profissão, mudar algo em você, mude. Mude, porque vale a pena e sempre é tempo. Não vale a pena você conseguir, né, alcançar bens materiais, alcançar várias coisas e não conseguir usufruir daquilo com paz, com tranquilidade. E saúde, né? Porque quando você... Isso é muito real. Eu correndo as barras, fazendo terapia, chega um momento que as situações elas começam a ficar insustentáveis. Sim. E aí eu comecei a adoecer mesmo, né? Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu chegava, quando eu dobrava a rua para chegar no meu trabalho, já começava com uma crise de ansiedade. O meu sono começou a ser afetado, a minha disposição, energia, eu já, sabe, já não via sentido, aquilo estava realmente insustentável. E aí eu falei, meu Deus, eu não tenho a segunda, eu não tinha... Quando você está com a mente agitada, você não consegue perceber as possibilidades que estão ali, né? E aí eu tinha muita vontade, já estava no meu quadro dos sonhos, mural dos sonhos, de empreender, de viver essa realidade. É fácil? Não é fácil. E a gente tem que ter essa consciência de que não é uma... Ai, vai acontecer assim. Não. Tudo é um processo. Imediato, né? Exatamente. Mas aí eu sentia no meu coração, né? Que aquilo já não estava fazendo, é como se eu quisesse vestir uma roupa de quando eu tinha 10 anos de idade. Não cabe mais, não cabe. Então, fica essa pergunta aí para você. Qual é a sua verdade? O que faz sentido para você? Talvez essa seja uma das perguntas e a resposta mais importante da sua vida. Sim. Então, qual é a sua verdade? O que faz sentido para você? Como que você pode encontrar isso? Né? Eu, Camila, encontrei essa resposta por meio do autoconhecimento. E é por isso que a gente fala de autoconhecimento. Sim. Eu tenho um canal sobre autoconhecimento, Fernando tem também sobre autoconhecimento, né? Esse aqui, sobre psicologia. Então é isso. Qual é a sua verdade? O que faz sentido para você? Faça mais disso. O que é leve para você? Porque para mim, falar sobre autoconhecimento, falar sobre esses processos em que eu passei por 8 anos, estar vivendo a minha verdade, sair da CLT e assumir a minha identidade como mentora de autoconhecimento, falar sobre espiritualidade, para mim isso faz todo sentido. E pode ter certeza que quando você... tem uma coisa muito legal na espiritualidade, nesses estudos de espiritualidade que eles falam, qual é o seu servir para o mundo? Qual é a sua contribuição? Sim. No que você é realmente boa e que você faz e faria de graça? Né, e que as pessoas estão dispostas a pagar pelaquilo. Sim. Então, é se comunicar, é dançar, é cozinhar, não sei qual é o seu servir, o que você faz com tanta facilidade que você nem cobraria, mas que poderia cobrar, que as pessoas estariam dispostas a pagar. Sim. Né? E um pensamento que eu tenho, já convido até vocês a deixar aqui nos comentários quais profissões, né, o que você queria seguir quando fosse adulto e o que você faz hoje. Porque eu acredito que quando a gente é criança, a gente tem menos construções, né, a gente já está mais guiado para aquilo que vai nos realizar. Né? Por exemplo, uma criança, às vezes, o que você quer ser? Eu quero ser cantor, quero ser uma menina, quero ser uma bailarina, quer fazer algo que vai realizar ela. Então deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler e saber o que você queria ser quando você era criança e o que você faz hoje, para a gente analisar se fugiu muito do processo ou você conseguiu manter naquilo que você já queria, que vai ser muito interessante. E você, Camila, o que você queria ser quando você era criança? Eu queria ser, olha, quando eu era criança eu queria ser geneticista. Geneticista? Geneticista, essa profissão eu acho que não é comum, mas eu sempre tive interesse... hoje eu tenho interesse muito mais em como funciona a mente. Sim. Mas eu tinha interesse sobre essas questões dos genes, da biologia, eu era muito interessada nisso. Quando eu fui fazer o vestibular para a faculdade, eu queria fazer para psicologia.
Mas aí eu lembro que a minha mãe falava, psicologia não dá dinheiro, não sei o quê. Mas eu sempre tive uma tendência muito grande a entender sobre como funciona o dentro. Sim, do ser humano. Isso, o sistema. Então eu sempre tive essa tendência, tanto para entender, filosofava sobre a vida, ficava lá horas e horas filosofando. Então minha área, desde eu acho que adolescente, eu já tinha essa tendência aí para o desenvolvimento pessoal. Sim, já ir pro lado de humanas, né? De humanas, Eu, quando era Saúde criança, humanas. eu lembro que muitas pessoas me perguntavam o que você quer ser quando você crescer. E eu sempre falava, eu quero ser cantor. Olha aí, canta pra gente, então. Eu sempre falava isso, né? E hoje na psicologia, né, eu sou aplicado ABA, e eu tenho a oportunidade de cantar para as criancinhas, porque ajuda no desenvolvimento dela, tanto da fala, que a gente trabalha a análise do comportamento aplicada, né, e a terapia intensiva, né? Sim. O aplicado ABA, ele pega um pouquinho do que o TO faz, o fono, o físio e o psicólogo. E eu trabalho muito, e é muito realizador pra gente, né? Eu sinto, olha, eu criança queria cantar, e hoje eu tô tendo a oportunidade de cantar para uma criança que tá ajudando ela, né? E ver ela repetindo, escutando os sons e muito reproduzindo, legal, né? É muito satisfatório pra gente. Então, com isso eu vejo que mesmo eu vindo pro lado da psicologia, não fugiu muito do propósito que eu tinha. Porque por mais que você tinha uma profissão, eu vou ser tal coisa, hoje eu faço isso, mas tem meio que uma ligação se você não tiver saído muito daquela rota, né, daquele roteiro. Sim, acaba se interligando. E é muito interessante falar isso, por quê? Porque quando eu fiz um teste de, como é o nome? Orientação vocacional, deu muitas coisas que eu gosto, mas não necessariamente aquilo que todas aquelas habilidades, elas vão ser uma profissão. Sim. Então, eu estava conversando essa semana com a minha mãe sobre esse curso, ela decidiu fazer também esse curso de orientação profissional. Porque, por exemplo, e aí falando isso eu lembrei, por exemplo, tu pode gostar de cantar, mas não necessariamente seria isso uma profissão. Sim. Isso pode ser algo que tu utilize e use como uma forma de diversão. Sim. Aí eu estava falando para minha mãe, ela gosta muito de mexer com plantas, mas não necessariamente ela montaria uma floresta, vender exatamente. Mas ela pode ter mais disso no dia a dia, por quê? Porque isso eleva a vibração dela, isso deixa ela feliz. Pode usar como um hobby também. Como um hobby, mas então saber as suas potencialidades, ter o conhecimento de que, eu gosto muito de mexer com plantas, mas não necessariamente isso seria eu seria bem sucedida em uma profissão. Sim. Né? Então, eu tenho outras habilidades, mas me comunicar eu acho que é o meu ponto mais forte. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, isso não é trabalhoso para mim. Falar sobre autoconhecimento, deixa eu ver uma outra habilidade que normalmente eu tenho isso como a minha obsessão. É o que eu faço, 90% do meu tempo estar falando sobre, é verdade, a pessoa é obcecada, 90% do meu tempo eu estou falando sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, e eu utilizando a fala. Sim. Entendeu? 90% e os outros 10 também, os outros 10 é estudando sobre isso, entendeu? Então essa é a minha obsessão. Existem outras habilidades? Existem, não estou lembrando agora o que eu gosto de fazer. Eu não estou lembrando, mas existem outras habilidades, mas que eu não levaria... por exemplo, gosto de mexer com Excel, já falei, né? Gosto de mexer com Excel, de organizar planilhas, essas coisas. Mas eu acho que ter isso como uma profissão não seria uma opção. Sim, né? Acabaria tendo um desgaste muito grande. Um desgaste muito grande, sim. E é muito importante a gente entender o que a gente gosta de fazer para até mesmo ser um lugar de refúgio, né? Exatamente. Como um hobby para a gente poder se desestressar, poder voltar de novo e colocar os pés no chão. Porque a gente tem uma rotina corrida, querendo ou não, a gente que é jovem ainda, está construindo, porque a sociedade ela tem muito disso, né? Enquanto é jovem você tem que estudar, você tem que trabalhar para se manter, você tem que ir correndo atrás das suas metas. Exatamente. E é muito importante a gente ter os nossos hobbies, o que a gente gosta de fazer para esfriar a mente, para a gente acabar não surtando também. E até para perceber, hoje assim, com o Access, porque o Access vai falar muito sobre leveza, como pode melhorar, como pode ser mais leve. Como eu posso enxergar essa situação de uma maneira mais leve, mais tranquila? Então, eu trouxe, as pessoas que me conheciam antes e que me veem hoje, percebem o giro de outra pessoa completamente diferente. Por quê? Porque eu trouxe isso para minha vida. Como que eu posso ter? Aí às vezes as pessoas, Camila, tá muito desapegado, tá desapegado. Eu desapeguei mesmo, porque a gente não tem o controle do outro.
a gente não tem o controle das situações. Então, você enxergar a vida colorida, você ter esse olhar, pô, tô passando por isso aqui, mas como que eu posso, sabe, tornar essa situação mais leve? Então, isso mudou completamente minha vida. Mudou a maneira como eu enxergo os meus problemas, como eu encaro. Eu poderia estar, tu estava falando, tô desempregado, não posso, tô desempregado, mas eu tô empreendendo, eu tô fazendo coisas que fazem sentido para mim, e o que está acontecendo? O dinheiro está entrando com facilidade, alegria e glória, que é o mantra de Axis, né? As coisas fluem se você decide olhar a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, quando você consegue se colocar em movimento, tá? Então... E falando em Axis, né, eu sou totalmente leigo em Axis, eu não entendo nada. O pouco que eu sei é o que eu vejo a Camila falando, mas esse mantra que ela recita, né, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu estava passando por uma fase muito difícil, né, que foi o luto que eu enfrentei da minha irmã, e eu estava numa época que eu não sabia o que fazer. Eu vivia deitado, parei de treinar, parei até de sair de casa, passei mais ou menos um mês. Aí eu vi esse mantra, né, e na época eu estava desempregado, não estava fazendo nada, e nem queria fazer nada também. Eu vi esse mantra, não, vou começar a recitar todos os dias, 10 vezes de manhã, né, e 10 vezes pela noite. Eu grudei no meu guarda-roupa, que ficava bem de frente da minha cama, quando eu levantava eu já fazia logo, e eu percebi que tudo foi mudando, tudo começou a vir com mais leveza, porque na medida que a gente vai mudando a nossa mente, a gente vai atraindo aquilo que é positivo. Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente atrai tudo aquilo que é tudo de pessimismo mesmo. Exatamente. Né? É como Nietzsche, né, falou que um abismo atrai outro abismo. Outro abismo, e isso estava acontecendo. E eu comecei a usar é uma ferramenta, né, do uma Axis. Ferramenta do Axis. Comecei a usar e trouxe um grande benefício para a minha vida, né? Então, eu como leigo já estou ensinando para você, já anota também, comece a dizer de manhã cedo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque é o que a gente merece viver, né? Isso. Não somente viver os momentos nebulosos que a gente passa pela vida, que é inevitável. É inevitável, mas a gente pode ressignificar, trazer leveza. Buscar, né? Novos recursos, novas ferramentas que possam ajudar a gente, né? Exatamente. E eu achei isso no Axis, né? Quem diria, né? Eu da TCC e da análise do comportamento, né, que eu gosto das duas, né, usaria uma ferramenta dessa, mas eu também sou muito desprendido, né, de abordagem. Eu brinco com a Camila, que ela dá psicanálise, mas se for pro bem, né, um bem coletivo, o bem da pessoa, eu não acho mal nenhum você usar, né, se for para ajudar alguém, não há nenhum problema, né. Não. E eu vejo isso no Axis, as pessoas procuram, e vejo muitos depoimentos também, tem famosos que praticam e tá dando resultado, tá dando retorno, né? Então eu acho válido, né, a gente adquirir o Axis eu também sou a pessoa que eu sou aberta a todos os tipos de conhecimento, e eu sou a pessoa que eu falo assim, eu sou o meu próprio laboratório. Eu vou experimentando e vendo se aquilo ali faz sentido para mim. E posso dizer assim com toda certeza que essa ferramenta, ela transformou a maneira como eu levo, como eu faço minha vida, como eu encaro os problemas, a maneira, até agora, né, de eu estar empreendendo, de eu querer viver minha verdade, muito vem da filosofia do Axis, né? Mas assim, não foi só o Axis, né? Foi um conjunto de 8 anos de autoconhecimento, TCC, psicanálise, física quântica, terapias como do Carl Rogers, né? A terapia como do Viktor Franklin, eu tinha muito isso presente, tudo a questão agregou, né? do vazio existencial, livros de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, Napoleão Hill. Então teve muita coisa envolvida dentro disso, né? Até eu chegar aqui e me sentir hoje assim feliz. Eu tô feliz com o meu processo, tô feliz sendo eu, né? Errando, aprendendo, eu sinto que eu tô indo para frente. Faz parte da vida, nesses erros e acertos. Exatamente. O importante é a gente nunca deixar de sonhar, nunca deixar de viver, né? E sempre buscar aquilo que vai nos realizar, né? Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, que é muito importante pra gente. Então é isso, né? E foi esse nosso vídeo, pessoal. Foi um vídeo bem leve, bem descontraído, né? Não foi nada programado, falando vamos ligar a câmera e vamos guardar, vamos gravar. Falar algo que eu pelo menos estou vivenciando agora, e tu também, pelo fato de estar com o canal aqui no YouTube, né? Isso aqui
para mim, pelo menos, é algo leve, não é algo pesado, é algo fácil, Sim, é algo que pra eu mim gosto também. de fazer. É algo verdadeiro, né? É Então, isso. você que vê os meus vídeos, vê o vídeo da Camila, saiba que é algo verdadeiro. A gente está passando, muitas das vezes, experiências que a gente vivenciou Uhum, e está falando para você uma forma, né, que você pode buscar ajuda, tanto se conhecendo, que às vezes tem processo que, em momentos que o terapeuta, o psicólogo não vai conseguir te acessar. uhum, Porque às vezes você não vai permitir, você se conhecendo vai ficar muito mais fácil, né, de você se permitir ser ajudado. sim. E os nossos vídeos, né, a gente vê que tem um peso muito grande de verdade, Sim. né? Uhum, Porque a maioria das coisas que a gente vivenciou, a gente está falando com um peso de vivência mesmo, que a gente uhum. sabe como é na prática. Isso. Então foi isso, pessoal. Para mim foi um vídeo muito legal, aprendi várias coisas aqui, foi bem despretensioso, porque a gente, ao mesmo tempo que está ensinando, a gente está aprendendo, né? Então você já deixa aqui nos comentários uma sugestão de temas, que a gente pode Curte. voltar a gravar juntos também, né? Sim, Outros sim. temas. E foi isso, pessoal. Convido vocês a curtir esse vídeo, comentar um tema e se inscrever no canal. Vai ficar o link do canal da Camila também. Convido Se inscreve vocês lá. a ir lá, se inscrever e maratonar os vídeos dela, Tem porque já bastante tem vídeo lá. bastante vídeo, Tá ok. né? Foi isso, muito obrigado, valeu.